Toca Livros e Consultora Editorial apresentam Os Caminhos da Evolução do Ser, Alimentação Saudável, Longevidade Existencial, de Paulo V.D. da Silveira, narrado por Felipe Trovarelli. Agradecimentos a todas as empresas que colaboraram financeiramente para a elaboração editorial deste livro. Artefatos de Concreto e Cerâmica ROR, Tupandi. SGS Polímeros, São Sebastião do Caí, Rio Grande do Sul. Max Metalúrgica, São Sebastião do Caí, Rio Grande do Sul. Bartzen Indústria e Comércio de Móveis, Bom Princípio, Rio Grande do Sul. Móveis Ki Capesberg, Tupandi, Rio Grande do Sul. Cooperativa dos Suinocultores de Caí Superior, Harmonia, Rio Grande do Sul. Agradecimentos ao professor Dr. Antônio Carlos Costardi, in memoriam, pelos ensinamentos psicoterapêuticos ministrados aos seus ex-alunos nesta jornada terrena. A professora doutora Miriam Amorim, mãe do FAO, Fator de Auto-Organização, por uma visão holística homeopática do ser, no processo de organização dos campos energéticos consensuais. Ao professor Dr. Lair Ribeiro, mestre no conhecimento das deficiências nutricionais e hormonais que ocorrem nos humanos atuais. Ao professor Moacir Costa de Araújo Lima, colega de bancos escolares rosarienses e mestre quântico. A todos os professores que de alguma forma contribuíram com o conhecimento científico para a elaboração deste trabalho. Agradecimentos aos familiares, amigos e amigas pelo incentivo para a realização plena da missão profissional nesta existência terrena. Prefácio. Vivemos num momento sem precedente na evolução do conhecimento. Na física, o novo paradigma quântico-relativista traz uma nova visão do universo e do homem, derrogando as leis fundamentais do materialismo realista, que, a partir do conceito de causalidade rígida, descrevia um universo previsível em que o observador não tinha qualquer possibilidade de intervenção. Hoje, provada a influência da consciência do observador, não só no comportamento, mas na própria criação das partículas subatômicas, de que são feitas todas as coisas, fala-se na criação no sentido descendente, ou seja, do mais sutil para o mais denso. Há um novo universo conhecido e nele, como co-criador, um novo homem, que entendemos como um ser complexo constituído de corpo, mente e espírito. A ciência médica, por óbvio, deve acompanhar e vem acompanhando, através do trabalho de pesquisa de pioneiros, essa evolução. O fisicalismo, que buscava a origem e solução dos males dos seres humanos somente na organicidade, cedeu lugar ao campo de atuação de uma medicina psicossomática. Este foi um passo importante, mas é preciso ir além. Paulo Silveira, médico de corpos e almas, não ignora as causas descendentes dessas mudanças e identifica na mente a origem de muitas mazelas. Sem temer as resistências que sempre são opostas ao novo, aposta numa nova medicina, cujo escopo é impedir que os males aconteçam, ao invés de deixar as causas atuarem sem restrição para depois, e às vezes muito depois, atacar seus efeitos. Seu livro sobre a saúde integral é dirigido, como não poderia deixar de ser, à integralidade do homem, e sua audioleitura nos torna responsáveis por nossa saúde. Paulo integra um seleto grupo de profissionais da saúde que não quer tratar de doentes, mas sim ensinar seus pacientes a não adoecerem. Ao dizer que lugar de médico é na cozinha, denuncia os venenos que ingerimos, rotulados de maravilhas alimentares em forma de sólidos ou líquidos. Ensina o que consiste em uma alimentação adequada e quais as melhores formas de evitar doenças e como fortalecer defesas. Sabe e leciona que nosso organismo é um sistema aberto. Como tal, troca energia e matéria com o meio externo. Ensina que há enclaves internos que precisam manter determinados valores constantes para um bom padrão de homeostase. Esses núcleos recebem informações de fora e adequam seu comportamento à necessidade de manter as constantes com seu valor adequado. Assim, podemos estar numa sauna ou numa geleira. O organismo adotará um comportamento diferente em cada caso para que assim nossa temperatura interna permaneça nos 37 graus Celsius. Uma máquina maravilhosa como essa precisa do combustível adequado para manter seu padrão de rendimento. E esse combustível depende do que respiramos, bebemos e comemos. Paulo nos ensina a não estragar essa máquina com combustível inadequado e até mesmo danoso,
Aponta sem medo e com comprovação científica a alimentação adequada, o que deve e o que não deve ser feito. Mas vai além. Ensina que temos que alimentar também, de modo adequado, nossas emoções, nossos sentimentos, enfim, nossa alma. Qual a receita? Leia este livro e ficará sabendo bem mais do que espera, na justa medida do que necessita. Professor Moacir Costa de Araújo Lima, físico quântico, bacharel em Direito, mestre em Linguística. Introdução. Com apoio da ciência e de toda sua gama de comprovações, Dr. Paulo Verney de Effenbach da Silveira, clínico geral, pediatra e médico do trabalho, desmistifica neste audiolivro o conceito da saúde médica, pela qual a solução é encontrada somente com a indicação da química medicamentosa. Nesta obra, você, audioleitor, vai entender como pode escapar da indústria farmacêutica, que busca a solução paliativa e não combate, de fato, a essência do problema. O objetivo deste trabalho, composto por artigos diversos sobre as esferas corporal, mental e espiritual, e nascido de anos de estudo e resultados comprovados, é permitir que você perceba e compreenda o despertar de uma nova consciência na área da saúde, cujos protagonistas não poderiam ser outros que não vocês, audioleitores e audioleitoras. Suas atitudes e escolhas refletirão na sua própria saúde e em tudo aquilo que você pratica, e é exatamente isso que mostra o Dr. Paulo. Ganhe qualidade de vida a partir de dicas simples, fáceis de aplicar e que proporcionarão leveza ao seu cotidiano. Formado pela Universidade Federal de Pelotas, UFPEL, e com mais de 50 anos de experiência na área médica, o autor busca, desde 2005, novos métodos de ganhos de saúde por meio da sugestão de hábitos saudáveis e aplicações de conceitos naturais. Com mais de 200 palestras realizadas pelo Brasil, Dr. Paulo Verney de Effenbach da Silveira é hoje referência em sua área como um dos expoentes da aplicação da chamada nova medicina natural. Os riscos da automedicação. A química medicamentosa tem originado inúmeras doenças pelos seus efeitos adversos, chegando a causar nos Estados Unidos 15 mil óbitos por mês, sendo esta a terceira maior causa de mortes. É superada apenas pelo infarto do miocárdio e pelo câncer. O uso de medicamentos de forma incorreta pode acarretar o agravamento de alguma doença, pois a utilização inadequada pode esconder determinados sinais e sintomas, que, se bem interpretados, proporcionarão um diagnóstico precoce. Sempre é bom lembrar que o corpo é mais sábio do que qualquer medicina. O diagnóstico precoce e tratamento correto são a chave do sucesso de qualquer tratamento médico. Ao ingerir algum medicamento, o corpo questiona: o que é isso? E muitas vezes reage com uma síndrome alérgica, expurgando o fármaco utilizado, fazendo a limpeza desse corpo estranho. Em inúmeros países do mundo, a prescrição de antibióticos só é possível com a receita médica, visto que a população bacteriana está cada vez mais resistente, comprometendo a atuação desde agentes antimicrobianos. Já existem no mundo superbactérias resistentes a todos os antibióticos conhecidos. A automedicação muitas vezes é vista como uma solução para o alívio imediato de alguns sintomas, podendo trazer consequências mais graves do que se imagina. O uso irracional de medicamentos pode se caracterizar pelo uso inadequado ou mesmo abusivo da automedicação, quando em desacordo com as boas diretrizes clínicas. Há também o risco de um quadro clínico de uma doença ser mascarado, retardando assim o diagnóstico precoce, prejudicando e prolongando a evolução normal da doença. Muitas vezes é cometido o engano da não percepção da data do vencimento dos medicamentos, acarretando deficiência da dose recomendada. Nos Estados Unidos, existe orientação pediátrica para que não seja receitado o uso de antitérmico em quadros febris, por ser a febre o mecanismo de defesa do organismo, formando anticorpos, incinerando o agente infeccioso e sendo um sinal de alerta para o quadro agudo infeccioso. Diagnóstico precoce e o tratamento correto são possibilidades evolutivas para todas as doenças infecciosas. A grande maioria das infecções virais febris não requer o uso de antibióticos e o organismo, dentro das suas sabedorias, naturalmente consegue sair dessa situação conflituosa. Muitas vezes, não atrapalhar já é uma vitória, deixando o processo infeccioso seguir sua evolução natural, desde que não haja risco existencial.
Cesarianas. A medicina, como um ramo da ciência, propicia a seus executantes a possibilidade de realizarem diagnósticos precoces de várias enfermidades, As quais, por caracteres evolutivos, são de difícil diagnóstico. O diagnóstico precoce e o tratamento correto sempre terão a prioridade na medicina convencional, desencadeando o processo de cura. Tudo isso é válido, mas convém lembrar que a implantação das medidas preventivas, quando possível, é fundamental para a manutenção da saúde. e esta última análise só depende das nossas escolhas. Em março de 2016, o Conselho Federal de Medicina, CFM, do Brasil, Recomendou aos médicos que solicitassem com frequência exames laboratoriais para sífilis, hepatites B e C e AIDS. Isso porque estas enfermidades podem perdurar muitos anos com muito pouca ou nenhuma sintomatologia, dificultando sobremaneira seu diagnóstico precoce. Recentemente, o CFM, seguindo a orientação do Conselho Federal de Medicina da América do Norte, também esclareceu sobre a necessidade de conduzir a gestação humana até a 39ª semana, como forma de preservar a saúde integral do concepto. O órgão informa que não recomenda cesarianas eletivas antes desse período. Sempre que possível, recomenda-se aguardar a entrada em trabalho de parto, para só depois verificar a necessidade da extração cirúrgica do concepto, mantendo os procedimentos para um parto normal. O Brasil é o país que mais realiza cesarianas eletivas no mundo, com índice de 65% dos partos, contrastando com taxas menores como a dos Estados Unidos, 35%, França, 25% e Japão, 20%. O parto cesáreo antes da 39ª semana prejudica o aleitamento materno, apresenta índice maior de síndrome de insuficiência respiratória e retarda o desenvolvimento integral da inteligência e memória, situação esta decorrente do desenvolvimento das circunvoluções cerebrais desta área, manifestada nas últimas semanas gestacionais. A presença do obstetra escolhido durante todo o trabalho de parto é fundamental para desbloquear a situação de medo da gestante que pode ocorrer nessas horas, dificultando todo o processo de normalidade do parto. Além do mais, a gestação e o tempo de trabalho de parto normal é uma sublime oportunidade de interação de carinho e afeto da mãe com o concepto, algo que segue após o nascimento com o ato de amamentar. Laços espirituais de fraternidade, nos quais pulsa o amor incondicional. O amor incondicional é a meta a ser atingida por todos os espíritos que estão em evolução, em todas as dimensões espirituais do referencial planeta Terra. Criança feliz. Encarnações sucessivas servem para o espírito eterno evoluir nesta nova jornada terrena. A encarnação possibilita o despertar de uma nova consciência nestes múltiplos caminhos da evolução do ser integral. A total dependência do ser humano nos primeiros meses de vida faz despertar nos pais e familiares uma amorosidade incondicional, tornando-os cuidadores responsáveis do pequeno ser. Com o passar do tempo, inicia-se o crescimento corporal e o desenvolvimento psicomental da criança, proporcionando o desabrochar de um ser espiritual psiconeuro-hormonal. Nos primeiros dias desta nova existência, é o aleitamento materno o único e melhor alimento do mundo para suprir as necessidades nutricionais do lactente, sendo ele um alimento completo. O leite de vaca é indicado para o bezerro como alimento primordial e não aos lactantes humanos, pois existe uma deficiência de 9 enzimas necessárias para a digestão do leite de vaca. A deficiência da enzima lactase é apenas uma delas. Outras existem e produzem um estado alérgico de difícil resolução medicamentosa. Isso porque o único animal que ingere leite de outra espécie é o ser humano, caracterizando uma grande incongruência alimentar com graves consequências no processo de adoecimento. A nova ciência informa que, durante a gestão, a ingestão de vitamina D3 pode prevenir a ocorrência de autismo. Já a solução de Lugol possibilita o aumento da inteligência da criança, além de aumentar a imunidade e prevenir inúmeras doenças. O ácido fólico, por sua vez, previne lesões congênitas na coluna lombar. Até o 6º mês de vida, a alimentação ideal para o lactente é o leite materno. Depois desse período, uma alimentação sólida pode ser introduzida no cardápio alimentar, dando preferência a sopas e caldos naturais, frutas da estação, maduras, água direta da fruta coco, ovos de galinha e o popular caldo de feijão.
Não esquecer também a utilização natural de vitaminas para suprir as deficiências do lactente. É nessa época que surgem as erupções dentárias, libertando a criança para a mastigação dos alimentos sólidos e ampliando significativamente o cardápio alimentar. Este ser, que está em crescimento, só vai caminhar próximo a completar 1 ano de vida, tempo necessário para exercitar verbos e sentimentos evolutivos, ensaiando os primeiros passos e conquistando a liberdade de locomoção. A presença de um lar harmonioso e saudável, independentemente de sua real composição, possibilita o amadurecimento emocional quando são valorizados os limites do ser, principalmente com exemplos familiares de boa conduta e eticamente corretos. Esse tipo de atitude contribui decisivamente na boa educação da criança, para que ela possa se tornar um adulto sadio e um ser integral, em equilíbrio com a sociedade. O maior de todos os bens. Estamos em uma sociedade capitalista na qual o ter supera o ser como projeto de vida coletiva. Um vídeo do professor Dr. Lair Ribeiro abordou a necessidade de cuidar da saúde, sob pena de ter que arrumar tempo para tratar da doença. É o pulsar do livre-arbítrio, para que possamos fazer a escolha correta. O vídeo em questão fala de um proprietário de um cavalo reprodutor famoso. Ao animal é dada a melhor água, os nutrientes mais importantes para a saúde equina e os melhores médicos veterinários, que fazem revisões periódicas para manter a boa saúde do cavalo, mesmo sem que ele esteja doente. Já nós, humanos, pouca importância damos para a saúde. Queremos ter o melhor carro do ano, uma residência fina e moderna e só procuramos o profissional de saúde quando alguma coisa vai mal. Em geral, esta é a regra de vida para a maioria das pessoas. No processo de adoecer, são importantes os sinais e sintomas, como dor, febre, tosse e diarreia, por exemplo. Trata-se de formas de anormalidade existencial que merecem as devidas correções. Só a partir desses eventos é que os profissionais de saúde serão procurados, sejam eles particulares, sejam conveniados, para que resolvam o problema da doença que se instalou no organismo humano. De modo geral, são poucas as pessoas que procuram um profissional de saúde para uma consulta rotineira sem que estejam doentes. A saúde tem componente espiritual, mental e corporal, como afirma a Organização Mundial da Saúde, OMS, e inúmeras medidas preventivas que são extremamente importantes para conservá-la. Orgulho, egoísmo, vaidade e os 4 gigantes espirituais, raiva, medo, inveja e paixão, são doenças da alma que têm reflexo no corpo físico. Depressão, estresse e pânico são doenças mentais que, por meio do mecanismo de psicossomatização, também refletem no corpo físico, fazendo surgir outras doenças. As doenças degenerativas autoimunes e infecciosas refletem baixo estado imunológico, passível de correção se o evento for tratado precocemente. Em verdade, sempre há um tempo para começar a cuidar da saúde, mas se não cuidarmos dela agora, por certo, no futuro teremos que arrumar tempo para tratar a doença, que cedo ou tarde nos fará companhia. Definitivamente, a saúde é o maior de todos os bens. Por que adoecemos? É certo que aqui no sul do Brasil, onde vivo, o clima invernal é muito hostil à saúde das pessoas. As doenças decorrentes das infecções das vias aéreas superiores são muito frequentes, especialmente nas crianças e nos idosos. Essas variações climáticas, intercalando dias muito quentes e horas depois frio congelante, fazem com que o sistema imune de defesa esteja desorganizado, com baixo poder de defesa contra as infecções virais e bacterianas. Essa é a hora de elevar a imunidade da população, especialmente a de regiões como o sul do Brasil. E isso pode ser alcançado com atitudes saudáveis, o que inclui a ingestão de nutrientes recomendados para este tipo de situação. Saúde e doença são extremos existenciais. Se não tivermos tempo para cuidar da saúde, por certo, lá adiante, teremos que arrumar tempo para tratar as doenças. A medicina moderna tem se especializado em descobrir as doenças, o que faz magnificamente, reconhecendo que uma química curativa é passível de aliviar sinais e sintomas de muitas doenças. Uma queixa, uma bala mágica e vamos tocando a vida em frente. Mas afinal, por que adoecemos? É verdade que somos espíritos imortais, dádivas do Criador. Por certo, haverá uma explicação para as causas do adoecimento. Algumas dessas causas podem ser de origem pretérita, em referência à presente encarnação,
e algumas até congênitas. Outras, por certo, têm origem nesta existência terrena, sendo as causas atuais e que dependem do meio ambiente em que vivemos. Ou ainda, fruto de fatores biológicos e muitas de estilo de vida correto. O estilo de vida depende fundamentalmente das nossas escolhas e qual o caminho que desejamos seguir. Mas para fazermos boas escolhas, precisamos de sabedoria. Saber para fazer certo. O caminho da droga retira a saúde do indivíduo e muitas vezes antecipa o desencarne. Ao cometer imprudências, estamos nos arriscando a trilhar o caminho dos acidentes. Toda vez que mergulhamos no sedentarismo, nos afastamos da saúde integral. E cada vez mais será necessário fazermos correções na nossa alimentação, acrescentando nutrientes sadios e nos distanciando dos produtos industrializados, muito lesivos à saúde. Todas as toxinas alimentares devem ser evitadas, assim como todo processo infeccioso gerador de doenças infecciosas deve ser prevenido. A propósito das infecções, elas dependem da agressividade do agente microbiano invasor e do estado da imunidade celular do indivíduo. Se a saúde do indivíduo está conservada, ele é capaz de evitar o surgimento de doenças infecto-contagiosas. Uma boa água, que contém as qualidades necessárias para prevenir doenças, é outro item que deve ser recomendado pelos agentes de saúde. A bebida deve ser alcalina, ionizada e magnetizada. Para mais informações sobre a qualidade da água, sugiro a audioleitura do artigo Água Ionizada, a peça que faltava no Lego da Saúde. Cuidar atenciosamente do grau de estresse a que estamos submetidos para prevenirmos a desarmonia mental, geradora intermediária de inúmeras doenças, também é primordial. Referente a este tema, o médico e escritor Augusto Cury cita a síndrome do pensamento acelerado para diagnosticar o estado estressante vivido pela grande maioria dos humanos. Com o surgimento do estresse, inúmeros nutrientes tornam-se deficientes na alimentação diária, produzindo colapsos na homeostase corporal. Por fim, necessário se faz obter conhecimento acerca da energia polieletromagnética, que, à luz da ciência moderna, é citada como geradora de doenças psíquicas e orgânicas. Estamos cercados de antenas retransmissoras, linhas elétricas de alta tensão, recargas e utilização de telefones, rádio e televisões, que criam cargas eletromagnéticas nocivas à saúde das pessoas. Não é à toa que a chamada poluição eletromagnética é o fator novo na preservação da saúde. Com isso, conclui-se que a verdadeira saúde integral a ser conquistada por todos os humanos reflete um estado de equilíbrio no qual reinam a harmonia de sentimentos, emoções e a boa saúde corporal, possibilidades existenciais a serem atingidas nesses longos caminhos da evolução do ser. O organismo é sábio por natureza, muito mais do que qualquer medicina. Comer bem para viver bem. Existem ácidos graxos de cadeia pequena, média e grande. A classificação depende do número de carbono que compõe as suas moléculas de gordura. O óleo de coco é composto de ácidos graxos de cadeia média, os quais, embora gorduras saturadas, quando aquecidos, não se transformam em gorduras trans, como acontece com os ácidos graxos de cadeia longa, lesivos à saúde cardiocirculatória, que é o caso da gordura animal bovina. Entre os ácidos graxos de cadeia média presentes no óleo de coco, pode-se destacar o láurico, o cáprico e o caprílico, que fazem parte do leite materno, de fórmulas infantis alimentares e de nutrição parental recomendada a pacientes terminais em unidades de tratamento intensivo. A temperatura de fumaça do óleo de coco, a partir da qual a transformação em gordura trans é acima de 170 graus Celsius, pouco atingível por nossos processos habituais de cozimento. Recentemente, parte da mídia televisiva tem divulgado uma informação oriunda da Sociedade Americana de Cardiologia de que o óleo de coco, por ser gordura saturada, poderia aumentar o mau colesterol, causando problemas de saúde. Ledo engano. Ou a referida sociedade médica não entende de nutrição, ou há grandes interesses comerciais por trás dessa informação, como aliás já ocorreu ao tempo de fixação do prazo de direito ao luto, de 15 dias, pela Sociedade de Psiquiatria Americana, com o objetivo de aumentar a venda de medicamentos antidepressivos. A indústria medicamentosa norte-americana é uma das mais poderosas do mundo, patrocinando com seu grande poderio econômico muitos congressos médicos de cardiologia
e inúmeras pesquisas científicas. A Sociedade Americana de Cardiologia confundiu alhos com bugalhos e o Instituto Rockefeller de Nova York já havia alertado os médicos estadunidenses, preconizando: se os médicos de hoje não se tornarem os nutricionistas de amanhã, os nutricionistas de hoje se tornarão os médicos de amanhã. Pode-se concluir com isso que é necessário conhecimento alimentar em qualquer área da medicina. Recomendações alimentares corretas devem fazer parte do aconselhamento alimentar familiar, como forma de prevenir inúmeras doenças, como já recomendava há milênios a medicina hipocrática. Faça do seu alimento o seu remédio. O fato é que muitos erros alimentares estão na origem de muitos problemas de saúde e que um dia saberemos comer com sabedoria, para não propiciarmos o surgimento de tantas doenças. A Organização Mundial de Saúde, por exemplo, em recente recomendação à sociedade, catalogou os alimentos processados, sabidamente carcinogênicos, bacon, salsicha, presunto. Esperamos que você tenha gostado desta prévia. Para continuar ouvindo este audiolivro no Google Play Livros, use o link na descrição do vídeo.